Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez, agora com Biologia, a disciplina que vocês gostam, a disciplina que está presente no dia a dia de vocês, em todo o funcionamento dos órgãos, na nossa alimentação, em tudo que nos rodeia. Afinal, tudo está aqui, né? Não é por acaso, é por desenvolvimento de uma célula, né? Então, nosso assunto desse terceiro bimestre é teias, cadeias e desequilíbrio ambiental, né? Por que desequilíbrio? Porque se eu tenho uma teia, se eu tenho uma cadeia, se em um determinado local um animal não existir, né? Por exemplo, um animal que consome insetos, um anfíbio, um sapo, se ele parar de existir, vai ter uma proliferação de insetos, né? Uma proliferação de insetos, e vai devastar aquele local em razão de plantações e até mesmo incomodando residenciais. Então, sabemos que pode existir desequilíbrios por falta de um ser ali em um determinado local, em um determinado ecossistema. Então sabemos aqui, teremos aqui fitoplâncton e zooplâncton. Fitoplâncton, gente, está relacionado a quê? Está relacionado ao desenvolvimento de plantas, né? Desenvolvimento de plantas está relacionado ao fitoplâncton. Então a gente vai analisar essas características. E zooplâncton, desenvolvimento de animais, né? Desenvolvimento de animais. Ambos deverão ter uma ligação, deverão passar energia, né? Ter uma relação de equilíbrio ambiental. Então a gente analisa que esses seres, eles deverão estabelecer uma relação de troca, de passagem de energia. A passagem de energia de um ser para outro. Então a gente tem aqui, é estabelecida a base da cadeia alimentar de ambientes aquáticos ou marinhos ou terrestres. Então a gente vai analisar aqui, se porventura, né, a gente falar que é estabelecido em ambientes aquáticos, tá certo? Se é estabelecido só de ambientes aéreos, tá certo? Só de ambientes terrestres também tá certo. Né? Não precisa estar unido, e sim mostrando que existe que é estabelecido uma união, uma passagem de energia. Aqui eu tenho um exemplo, e uma teia alimentar, né? Então qual a diferença de teia para cadeia? Então, teia, a gente tem um ser que ele tem vários níveis tróficos. Ele pode consumir o inseto, mas ele também pode consumir planta. Então, ele pode ser consumidor secundário e pode ser consumidor terciário. E aí eu vejo que aqui eu tenho a passagem de energia nessa teia alimentar, várias misturas. E o professor, uma cadeia? Uma cadeia é uma passagem de energia unidirecional. Então, por exemplo, eu tenho planta, o coelho que consumiu a planta. Aí depois vem um animal que consumiu o coelho e outro animal que consumiu aquele animal que consumiu o coelho. Então a gente passa aí uma sequência única, uma reta, né? Então um saiu consumindo e passando a energia de um para o outro. Aqui não, aqui já é misturado, né? Uma teia é tudo misturado em passagem de energia. Então eu tenho aqui, os gafanhotos e os pássaros transferem para a teia parte da sua energia. Então analisando, aqui eu tenho plantas, pássaros, gafanhotos, aranhas, cobras. E a gente vê que os gafanhotos e os pássaros transferem para a teia parte da energia obtida dos produtores. E aí gafanhoto, ele está sendo ali um consumidor primário, né? Dependendo do pássaro também, né? Se o pássaro consumir insetos, ele é um consumidor já secundário, né? Porque o consumidor primário consome a planta, que é o caso do gafanhoto. Certo? Os gafanhotos e os pássaros transferem para a teia parte da energia obtida dos produtos. A vaca come pasto e o leão se alimenta de suas presas. Então aqui eu vejo que eu tenho um ser que ele é consumidor primário, a vaca, né, porque ela está consumindo pastagem, e eu tenho um leão se alimentando de carne, né, de suas presas. Ele é um consumidor secundário, pois, por exemplo, se ele consumiu ali uma zebra, a zebra come a pastagem, então a zebra é um consumidor primário. E o leão se torna um consumidor secundário. Já a vaca que come pasto, consumidor primário. Então a gente fala ali, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, terciário e quaternário. Depois vem os decompositores. Então eu tenho aqui, produtor, sempre é o primeiro nível trófico. Então nível trófico é o nível de passagem de energia. E o produtor é sempre o primeiro nível trófico. E o consumidor secundário, né? O consumidor primário, ele é o segundo nível trófico, em passagem de energia. A energia está aqui, no produtor. Então é primeiro nível trófico.
ela passa para o consumidor primário. É o segundo nível trófico. Então, é o segundo nível de passagem de energia. Consumidor secundário. Terceiro nível de passagem de energia. Consumidor terciário. Quarto nível de passagem de energia. E quaternário, consumidor quaternário. Quinto nível de passagem de energia. Aí teremos aqui, ó, lagarto. Se eu tenho ali um lagarto, ele está ali na natureza, ele pode consumir, né, dependendo do caso, algumas plantas, algumas frutinhas, então ele é um consumidor primário, né? E aí ele pode consumir também insetos. Então, sendo ali um consumidor secundário, porque ele está consumindo o primário, né? E aí, ó, em uma razão, a gente vai analisar que ele consumindo aqui um inseto hematófago, ele vai ter sua classificação. Já o inseto herbívoro, ele também vai ter sua classificação. E aí a gente analisando, a gente pode ver que o inseto ele está presente em quê? No terceiro nível trófico, na primeira situação, e quarto nível trófico, na segunda situação. Na primeira situação, quando ele consome um herbívoro, né, a gente vai analisar que ele é o terceiro nível trófico. E se ele consumir o inseto que consome sangue, ele é o quarto nível trófico, né? Terceiro e quarto nível trófico. Ó, e aí a gente vê a situação que o indivíduo é classificado como terceiro nível trófico, porque consumiu o herbívoro, né, o lagarto, e consumiu o inseto que consome sangue, né, hematófago, ele é quarto nível trófico, terceiro e quarto. Aí a gente tem, ó, plantas, briófitas, pteridófitas e gimnospermas. Professor, isso é cadeia alimentar? A gente fala desse assunto porque alguns seres são consumidores primários e consomem plantas distintas, ou frutos, né? Então, se for frutos, é angiospermas, que é o último nível. Mas briófitas, o que são briófitas? Plantas rasteiras com o musgo, né, que ficam ali na pedra, que já está começando a surgir. Esse tipo de planta ele não tem seiva, não tem circulação, gente. E a gente tem, ó, briófitas, pteridófitas, que são plantas como samambaias, que já tem um desenvolvimento simples, mas já começam a surgir. E gimnospermas são plantas que não têm frutos, mas têm sementes, que é o caso do pinheiro, aquele pinheiro do Papai Noel. Então ele tem sementes, mas não tem frutos. Então o pinho é um cachinho de sementes, certo? E aí eu tenho, ó, autotróficos e heterotróficos. Autotróficos são aqueles seres que produzem o seu próprio alimento. Heterotróficos não produzem o seu próprio alimento e precisam se alimentar de outros seres. Gente, foi um breve resumo para que vocês possam se basear aí no estudo de vocês. Já também mandei aí no quadro, lá na sala de aula, um roteirozinho para que vocês possam também se basear. Estudem bastante, não se saboteiem, né? Vocês estudem para que vocês não se prejudiquem através de analisando o conteúdo do colega, né? Tente estudar, se dedique mesmo, pois essa prova tá show e eu quero 10, gente, tá certo? Abraço, bons estudos.